Oi, gente! Hoje daremos início à Jornada do Mil e a primeira aula vai ser sobre as competências da redação do Enem. Então, eu vou falar cuidadosamente o que cada competência quer, o que cada competência cobra, para que vocês possam ter noção dos pontos que vão ser tirados ou adicionados em sua nota. Então, vamos começar com a competência 1, que ela vai analisar justamente o domínio da norma culta. O que seria esse domínio da norma culta? Seria justamente a escolha de registro. E o que é isso? Isso é você utilizar a informalidade, você utilizar gírias, você utilizar coloquialismo. E isso, obviamente, está errado. Ou seja, se utilizar essas estruturas, vai perder ponto. Outra coisa que essa competência vai analisar é o desvio de convenção de escrita, que é a ortografia, a acentuação, a segmentação de palavra, aquele coisinha que a gente divide as palavras, a regência e os acentos. Outra coisa que vai analisar é a norma gramatical, o domínio da norma culta e a estrutura sintática e semântica do seu texto. O que é uma sintática inexistente, que é justamente o que faz você zerar essa primeira competência. É justamente você colocar palavras sem sentido. Tipo, gato, espelho, celular, câmera, e isso ser a sua redação do Enem. Ou seja, se isso acontecer, você vai zerar a primeira competência, mas isso não implica dizer que as suas outras competências vão ser zeradas também. Explicada a primeira competência, vamos agora para a segunda, que ela é bem grandinha. Ela diz assim, ó, é desenvolver a proposta de redação e aplicar várias áreas do conhecimento. É justamente nessa parte que vai entrar a sua argumentação. É justamente nessa parte que você vai ter que convencer o corretor que aquilo é verdade, que o seu ponto de vista está correto. E nessa parte também vai entrar o tangenciamento e a fuga. Então, o tangenciamento é quando você pega, vamos pegar, por exemplo, o tema do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando você tangencia, você vai falar do tema, mas vai falar muito pouco. Tipo, em vez de no Brasil, você vai falar, tipo, o acesso do cinema no mundo. Entendeu? Isso é tangenciamento. E fuga é você falar de um macrotema. Ou seja, você focar em só cinema, ou focar em democratização, focar em uma das palavras. É justamente isso. Se você não fez uma dessas coisas, seu texto vai estar certinho e você consegue ganhar muitos pontos nessa competência. Então, ela vai analisar seus argumentos, ela vai analisar o seu tema, você conseguir diluir as palavras do texto no seu tema. O seu texto, ele precisa ter todas as palavras do tema dissolvidas nele mesmo, entendeu? Não precisa ser tudo no parágrafo só ou tudo no canto só. Tem que ser bem dissolvida para ficar uma coisa bem fluida. Saindo da competência 2, a gente entra justamente na competência 3, que a competência 3 ela também é bem grandinha. Ó, são 4 verbos, diz assim, selecionar, relacionar, organizar, interpretar as informações, fatos e opiniões do seu ponto de vista. O que seria selecionar? Você escolher as informações que são pertinentes àquele tema, sabe? Informações que realmente têm sentido, que têm lógica e se adequam àquele tema. Não adianta você pegar uma citação aleatória e colocar num tema de democratização, sendo que a citação é sobre saúde. Você está colocando, obviamente, um argumento, mas aquele argumento não é pertinente ao tema. Ou seja, não adianta de nada, você só está gastando ali, enrolando. Pronto, saindo de selecionar, a gente vem para relacionar. O seu texto ele precisa ser fluido. Você precisa ter uma conexão entre eles e isso entra justamente a competência 4, que a gente vai discutir já, que é sobre coesão e coerência. Mas, enfim, relacionar os argumentos é justamente você fazer com que seu texto, que são 4 parágrafos, se conectem entre si. E isso é muito importante para a fluidez do seu tema. Depois vem organizar. Você não pode só simplesmente jogar as informações e colocar lá de qualquer jeito. Tem que organizar de forma produtiva para que o texto justamente fique fluido, entende? Para que o corretor leia aquele texto e diga, nossa, que tudo, perfeito. E depois disso você tem que interpretar. Ou seja, você tem que pegar aquela citação que você trouxe de um contexto diferente e aplicar isso nos dias de hoje. Se você, por exemplo, usou uma citação histórica, você vai pegar aquele contexto que aconteceu, sei lá, em 1930 e vai trazer isso para os dias de hoje, dizendo que essa situação continua se repetindo, mesmo sendo uma coisa bem antiga, né? Pronto, a competência 3 é justamente isso, é você selecionar, é você organizar, é você deixar seu texto fluido. Depois entramos na competência 4, que ela diz assim,
você tem que ter o conhecimento dos mecanismos linguísticos. E que conhecimentos de mecanismos linguísticos são esses? É justamente a coesão e a coerência. A coesão, ela vai conduzir a compreensão. Você vai conseguir ligar o seu texto com a coesão. É justamente os conectivos. Qualquer conectivo que você pode usar, de adição, conectivo de contrariedade, conectivo de tudo. É só você conectar o seu texto para que ele fique justamente fluido e você consiga deixar o seu corretor interativo ali. Tem que ser um texto que faça com que o seu corretor queira ler, entendeu? O corretor tem que olhar e dizer, nossa, eu quero continuar lendo, mesmo sendo tantas linhas, mas eu quero continuar aqui. É justamente isso que a coesão vai fazer. Ela vai deixar o seu texto compreensivo. Logo depois vem a coerência, que também vai analisar a sua repetição de palavras. É aqui que vai entrar a repetição de palavras, não é na competência 1. É aqui que você vai perder ponto, vamos dizer assim, pela repetição de palavras. Claro que se for um tema que tenha uma linguagem complicada, como foi o tema 2018, sobre a internet, claro que você pode repetir as palavras, isso é completamente normal, você não pode exceder. Ou seja, se você repetir mais de 3 vezes, realmente você vai perder um ponto. E um detalhe que eu esqueci, eu falei disso de repetição, eu esqueci de um detalhe na competência 1, que você pode cometer 2 erros gramaticais. Agora sim, erros gramaticais simples. Apareceu o interfone, né? É. Que aí apareceu isso também. Aí volta só um pouco. Pera, eu falei o que mesmo? Acho que começou quando falou tipo... Eu tava falando dos erros que você pode errar 2 vezes na... Acho que foi aí que... Foi, né? Pronto, já que eu tô falando sobre isso, eu esqueci de falar na competência 1, desculpa, mas então na competência 1 você pode ter 2 erros gramaticais. Você não vai perder pontos se você cometer erros simples. Por acaso você esqueceu um acento e errou uma vírgula. Seu corretor não vai tirar ponto, entende? Agora, se passar de 3 erros, aí realmente você vai perder ponto. Agora, se forem erros gritantes, como erros muito pesados, de separação de palavra ou crase, realmente você vai perder ponto, mesmo sendo 2. Sabe? É só um detalhezinho. Agora chegamos na última competência. Gente, essa é a competência mais fácil de todas, de verdade. Vocês conseguem tirar 200 aqui de olho fechado, porque isso aqui é basicamente responder as perguntas, sabe? A competência 5 vai ser justamente a elaboração da proposta de intervenção. Então, a elaboração da proposta de intervenção, ela vai englobar 5 coisas, 5 perguntas. Assim, 4 perguntas e um detalhamento. A primeira pergunta é quem vai fazer, que é justamente o agente. Você vai dizer que se é o governo, se é o ministério, se é alguma empresa, você vai dizer quem é que vai fazer aquilo. Depois vem a ação, você vai dizer o que vai fazer. Logo depois vem o meio e o modo que vai fazer e o efeito que isso vai causar na sociedade. E o detalhamento, o que seria? Pronto, você vai pegar um desses agentes que eu disse, ou ação, ou agente, ou meio, ou efeito, e vai dizer um detalhe a mais. Vocês podem estar se perguntando como é que faz o detalhamento. Gente, o detalhamento é justamente você detalhar uma das ações que você colocou. Você pode detalhar ou a ação, ou o agente, ou o meio, ou o efeito. E como seria isso? Vamos supor que o tema seja sobre saúde, alimentação saudável. Então, você disse que o governo ele deveria trazer uma alimentação saudável às crianças da escola pública, que tem a merenda, né? Pronto, o detalhamento é justamente você dizer, tipo, ele precisa trazer frutas e verduras. Pronto, isso é o detalhamento. É você justamente trazer uma informação a mais para o seu corretor sobre aquela medida de intervenção que foi colocada. É só isso, gente. É basicamente isso a redação do Enem. Vocês viram que, tipo, não tem mistério, entende? Não tem mistério de verdade. É muito fácil você conseguir alcançar a nota acima de 900, porque realmente é questão de estrutura, é questão de técnica e é questão justamente de você conseguir convencer, de você conseguir mostrar que o seu ponto de vista é válido. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E amanhã vamos ter uma aula sobre a estrutura da redação. Vai falar o que colocar na introdução, o que colocar no desenvolvimento, o que colocar na conclusão. Tá realmente muito incrível a aula, então não percam. Gente, outra coisa, vai ter um material disponível para vocês, tá bom? E essa foi a aula 1 da Jornada do Mil. Amanhã voltamos com mais conteúdos e venham ser ápice.